Nós vamos falar agora de um jogador que é favorito de todo mundo, inclusive o meu, que é o Lulu, o Luciano, ou como eu chamo carinhosamente, Tanajura. Tem uma bundaça enorme que cabe em 5 cadeiras. Tirando as brincadeiras e o sarro de lado, eu vou falar no seco antes de trazer detalhes. Você conhece o Luciano, você vê o Luciano jogar bola. Você, como especialista de alta performance pela Gold, o que você indicaria e orientaria hoje para o Luciano? Você considera hoje o Luciano um atleta que está em declínio mental e perdido na função que faz? E o que você indicaria, caso sim, o que você indicaria, orientaria para ele, visando uma melhora dele como atleta no São Paulo e na sua carreira? Boa pergunta. Primeiro tem que entender quem é o Luciano, né? O Luciano é um cara extremamente experiente de Campeonato Brasileiro, alguém que já viveu, acho que diversas etapas na carreira possíveis de ser campeão, de tomar cuidado em relação a rebaixamentos com equipes, a ser líder de uma equipe e ídolo, ser uma estrela nascente ali, começando em diversos pontos, e entender que, independente do atleta, e vi de alguém que também era um centroavante muito bom, como o Caleri, que a gente pode falar que teve problemas com lesões, e isso atrapalhou por ser relação com o Luciano, do que eu vou dizer. Todo atleta de alta performance, ele passa durante o ano por um processo de bumps, né? São quedas de performance. Muitas vezes... Bump é o quê? Queda de performance. Uma queda brusca de performance, né? Como se fosse algo nesse sentido. E nessa queda de performance, a gente pode imaginar o seguinte: algum dos pilares, ou físico, ou técnico, ou tático, ou mental, fez com que esse atleta abaixasse a performance. No caso do Luciano, acho que, vendo a repercussão que aconteceu, midiática, ele dentro de campo com as questões dos erros, principalmente na eliminação da LDU, que ficou marcado de tentativas técnicas, talvez não tomando a melhor decisão, ou mesmo tomando a decisão boa, as coisas não dando certo ali por algum detalhe específico, e isso psicologicamente, obviamente, afetou ele a cada lance, porque você vê que a intensidade da frustração, da raiva, do abaixar da empolgação ali, da crença de que poderia ser possível fazer esse gol, foi diminuindo, assim. E o que eu aconselharia, obviamente, é importante ter um tipo de trabalho, e a Gold faz esse tipo de trabalho na situação de evitar que, quando o bump chegue, ele seja muito trágico. Ele desça você a um nível muito abaixo do que deveria. Ele pode e deve, porque é normal, a gente sempre tem ciclicamente momentos de altos e baixos dentro do futebol ou de qualquer esporte, desse baixo não ser profundo. E é um trabalho mental, de ele entender através de trabalho, de técnica, de mudança de percepção, de mudança de chave mesmo mental, que ele consiga retornar algo que ele sabe fazer, que é a parte técnica e tática, e a tomada de decisão ali nos momentos precisos. Precisa ver também como fisicamente ele tá. A gente tá no final de temporada, jogadores desgastados, ele foi alguém que, se eu não me engano, jogou bastante tempo, muitas lesões, sim, mas... E quanto mente e corpo, a gente costuma dizer que é um sistema único. Quanto mais cansado você está do seu corpo, a sua mente não tem esse desprendimento. Então você vai acabar tomando decisões piores, ou às vezes não se concentrando tanto quanto deveria em alguns momentos. Quanto mais o jogo vai chegando no final, mais você vai cometendo erros, e aí tem esses momentos, até não só de viradas, mas de momentos onde os erros acabam aparecendo mais facilmente. E quando a gente percebe isso num jogador, e quando ele não tem um trabalho mental específico que ajude ele nesse momento, a queda é sempre muito brusca. Então, é importante o jogador saber que, mesmo assim, ele não está sozinho, ele pode buscar esse tipo de ajuda, e a gente pode até entrar num tema futuro de como o futebol teve muito preconceito com isso, como hoje, às vezes, muitos clubes de Série A não têm um trabalho específico sobre isso, e que isso afeta o jogador de falar, mas por que eu vou buscar isso? Isso é importante? Será que isso vai me ajudar mesmo? Será que é só falar e
não sair do lugar, é dividir com alguém, eu posso falar com um amigo, sabe? Coisas que ficam no senso comum, mas não, é um trabalho específico. Tem técnicas para ele melhorar a confiança dele. Tem técnicas para que ele consiga se concentrar mais tempo durante o jogo em determinadas situações. Existem técnicas que ajudam ele a voltar à alta performance. E aí a gente precisa entender quem é o Luciano. A gente sabe de fora e vê de fora, mas conversando com ele, entendendo o dia a dia dele, entendendo o que ele está pensando sobre os erros e sobre os acertos que ele tem. Como que eu vou ajudar ele? Entendeu? Aí que entra a parte do personalizado. Cada um é único e aí você faz o caminho direto com ele, entendeu? Porque aí, Felipe, olha só que coisa.